6h35. Ariane Bittencourt, hoje é dia 11 de março de 2025. Esse dia é muito simbólico e muito representativo. Exatamente 5 anos atrás, o mundo levava um susto, um baque. Estava sendo decretada a pandemia da Covid-19. Exatamente, viu, Diego? Há exatos 5 anos, em 11 de março de 2020, o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, declarava que a epidemia de Covid-19 era, na verdade, uma pandemia. Ao mesmo tempo que parece que já passou um tempão, não é? Que foi no século passado. Está muito presente ainda tudo que a gente viveu na nossa memória. A gente separou um trecho, não é, dessa fala, aquela época do Tedros, para que a gente possa relembrar juntos aqui. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Falou inglês aí o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, mas o que ele estava dizendo impactaria o mundo inteiro a partir daquele momento. A gente ainda não tinha muita ideia, muita dimensão dos dias duros que se viriam, né, a partir daquela declaração. Tinha acabado de passar o carnaval, talvez você ouvinte se recorde, talvez não, com absoluta certeza você se recorda muito bem. Naquele momento a OMS já tinha declarado a Covid-19, o novo coronavírus, como emergência de saúde pública de importância internacional, mas foi essa declaração de pandemia que você acabou de ouvir que mais chamou a atenção do mundo. Ainda em 2020, pouco depois de ser demitido ali pelo então presidente Jair Bolsonaro, você se lembra disso? O já ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, relembrou uma frase sua que ficou famosa nas coletivas. Vamos acompanhar essa frase do Mandetta na época. Nós fazíamos essa discussão, eu falei naquelas minhas coletivas, eu falei, prepare-se, serão 20 semanas muito duras para todos nós. Ainda usei até uma frase, parecia que eu estava vendo, falei, vai separar menino de homem. Como que nós vamos enfrentar isso? Porque vai ser duro. E foi bastante duro, né, Ariane? Foi demais, viu? Muitas perdas, muita dor também, mundo afora. Foi a partir desse momento, então, ouvinte, que começou aqui no Brasil e em vários países aquela discussão sobre lockdown, isolamento, fecha ou não fecha comércio, trabalho, e depois veio aquela procura por máscaras e álcool em gel, que você lembra, faltavam nas prateleiras das farmácias. Era uma correria para as pessoas conseguirem esses itens aí de proteção. E também um episódio muito triste, que foi a busca por remédios ineficazes, não é, contra a Covid-19. Vários, a exemplo da cloroquina, que é um remédio que a gente sabe que tem sua importância, mas para o tratamento de outras enfermidades. E aí, em poucos meses de pesquisa, ainda em 2020, universidades, hospitais já concluíram que essa medicação não funcionava contra a doença, mas muita gente acabou ainda promovendo e lançando mão desse e de outros remédios e tratamentos alternativos. Depois teve uma outra situação, que foi a promoção do uso da ivermectina, que também comprovadamente ali não tem eficácia contra a Covid-19. E aí, rapidamente, com a velocidade que a gente nunca tinha visto antes, vieram as vacinas. Em dezembro de 2020, data muito, muito emblemática, começou a vacinação no Reino Unido e nos Estados Unidos. E em janeiro de 21, aqui no Brasil, primeiro com a Coronavac e depois com as outras vacinas. Eu vou falando e vai passando um filme na minha cabeça, assim, né? É impressionante. De todos nós. A gente fica até comovido. E aí, em maio de 2023, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional, mas a pandemia ainda continuou. O que a gente tem de número, não é, com relação a todo esse contexto trágico que nos acometeu? Pelos números da OMS, a Covid matou mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, foram mais de 715 mil mortes, segundo informações do Ministério da Saúde. E aí, com o avanço da vacinação, a mortalidade pela doença acabou caindo e muito. E no ano passado, as secretarias estaduais de saúde ainda notificaram, mesmo assim, muitos casos de Covid, mais de 860 mil, mas uma redução de 54% se a gente for comparar com 2023, quando foram notificados mais de 1.800.000 casos
da doença, ou seja, ainda tem muita gente tendo Covid, algumas pessoas ainda morrem pela doença, a gente sabe que a vacina de tão questionada que foi, muitas vezes não é mais procurada pela população. E também por isso é importante hoje, nesse marco de 5 anos desde o início da pandemia, Diego, e você que nos ouve, a gente lembrar de tudo que a gente passou, não é? Para que todo mundo possa perceber, gente, tem vacina hoje, a gente entende mais dessa doença, pode se proteger, pode proteger quem a gente ama, diante de tantas perdas e de tanta dor que a gente viveu tão pouco tempo atrás. É isso. 6h40, Ariane Bittencourt, a gente e o mundo inteiro vai lembrar ao longo do dia de hoje, você que está começando o seu dia agora com a gente, nessa manhãzinha de terça-feira, você vai ouvir muito ao longo do dia de hoje essa lembrança de 5 anos da pandemia da Covid-19. Não porque a gente queira lembrar um tempo tão duro e tão difícil e tão aterrorizante para todos nós, mas justamente lembrando desses dias duros e nos solidarizando com todos vocês ouvintes, todos nós que tivemos alguém próximo, alguém da nossa família, algum amigo, algum familiar que foi vítima da Covid-19, é uma dessas 715 mil mortes que nós tivemos no Brasil, mas que a gente possa fazer aí uma reflexão ao longo desse dia. Autoridades, agentes públicos, todos nós, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos com essa pandemia 5 anos depois? Muita gente falava que o mundo ia mudar, que as pessoas iam ficar mais solidárias, mais empáticas. O que a gente viu foi muita confusão, muita ideologização da pandemia, muita briga política. A gente viu tudo que a gente viveu, sobretudo aqui no Brasil, naquele período tão duro. E o que é que nós aprendemos, afinal de contas, 5 anos depois, tivéssemos, e aí que não é jogando praga não, mas é porque dizem que outras pandemias virão em algum momento, né? O que nós aprendemos com a pandemia da Covid-19 e como nós estaríamos hoje recebendo uma eventual nova pandemia.